Voltando com as últimas notícias, as últimas informações do Fluminense nesta segunda-feira para vocês. Temos atualizações em relação a negociações, a possibilidade de negociação. Inclusive, já destaco aqui de cara, o Palmeiras definitivamente saiu da briga pelo Nino. Caminho aberto para o Fluminense tentar fechar a operação junto ao Zenit e, com isso, conseguir trazer o capitão da Libertadores de volta. Vou trazer mais detalhes aqui sobre o Thiago Silva, também vamos falar, enfim, ampliar um pouco mais as informações que a gente trouxe aqui mais cedo no canal do Lessa. Você pode chegar, sempre lembrando, 0800 aqui embaixo, botando o like. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você não está inscrito, porventura. Muita gente acaba assistindo aqui aos vídeos, mas não está inscrito ainda. Então, verifique lá se você está inscrito para você não perder nada, absolutamente nada do que acontece no dia a dia do Fluminense. Você encontra aqui no canal do Lessa. E a gente vai de cara para essa notícia aqui, publicada pelo Lauro Jardim no jornal o Globo. Um documentário para o Fluminense Time de Guerreiros. Vem aí um documentário intitulado Time de Guerreiros, para o qual o Ministério da Cultura já autorizou a captação de 4.200.000 reais pelas leis de incentivo para sua produção. O ponto de partida é a mais do que improvável e épica virada do Flu em 2009 no Brasileirão. Às 7 rodadas do fim do torneio, o clube ocupava a lanterna da tabela e tinha 99% de chances de rebaixamento para a Série B. O time engatou uma rara sequência invicta e manteve-se na primeira divisão. O filme vai, segundo seus produtores, revisar a trajetória do Fluminense não como um catálogo de conquistas, mas como a construção de um personagem complexo ligado à própria origem do futebol brasileiro e moldado por glórias, crises, ídolos, torcedores e times icônicos. Quando essa identidade é colocada à prova, é da arquibancada que surge o resgate. Em 2009, a torcida assume o protagonismo, reafirma o espírito de guerreiros e impulsiona um ciclo de renascimento que se desdobra em títulos nacionais e na conquista continental de 2023. Bom, primeiro, é sempre muito bacana, acho que para o torcedor do Fluminense tende a ser uma produção muito legal se assistir, isso é óbvio, evidente, principalmente se for bem feito, né, se for bem produzido. E o Fluminense tem muita história para contar nesse período, né? Muita, histórias incríveis e inesquecíveis. E o recorte é a partir de 2009, que dá para dizer que é a grande primeira vitória de Mário Bittencourt fazendo parte ali da diretoria do Fluminense. Então, creio que isso também não seja por acaso, né? Imagino que não seja por acaso. Não tem informações de quem está capitaneando isso, de quem viabilizou isso. Méritos para quem conseguiu. Mas é claro que pega ali um recorte específico de momentos muito difíceis, mas de um crescimento do clube que culmina na conquista do título da Copa Libertadores. Então creio que não seja apenas um acaso esse detalhe. Mas sem dúvida alguma, vamos ver se vai ser algo bem produzido, bem feito. Tende a render um material bem bacana mesmo. Em breve a gente deve ter mais novidades. Uma produção que vai ter um aporte aí do Ministério da Cultura, portanto, de mais de 4 milhões de reais. Bom, vamos trazer mais notícias aqui sobre negociações lá no Sul, falando sobre a situação do Arthur, que não é uma negociação que tá rolando, que tá quente, nem nada disso, mas é aquele tipo de jogador que vale ficar de olho, que o Fluminense já sondou lá atrás, hoje nega que tá tentando contratar, que tá conversando. Mas então, Léo, por que você tá falando do Arthur? Porque, gente, futebol, as coisas mudam. Quantas e quantas vezes eu não perguntei sobre o jogador que em determinado momento não tinha nada e depois passou a negociar? Acontece. Eu acho que essa situação específica do Arthur, ela só ocorreria caso, por exemplo, o Martinelli fosse negociado. E a ideia é não negociar o Martinelli. Então se trata de uma possibilidade de um jogador de peso se você perder um jogador de peso. É a leitura que eu faço a partir disso. O fato é que ele aparentemente realmente não vai ficar no Grêmio. Vai para o mercado. E aí, né, estará aberto naturalmente a propostas caso ele realmente não consiga ficar no Grêmio. Então, de novo, é uma situação que vale a gente ficar de olho, porque essas coisas surgem, nunca é por acaso, é porque tem ou já teve alguma coisa no passado, mas olhando assim, com as informações que eu tenho hoje, mais recentes, eu imagino que um movimento nesse sentido, para trazer um jogador desse porte, ele só ocorreria se o Fluminense perdesse um atleta do nível do Martinelli, né? Basicamente é isso, até para amenizar um pouco a situação, né? Por enquanto, se trata apenas de uma possibilidade de mercado que tende a ficar realmente à disposição,
à medida em que ele não consiga, em que ele não acertar a sua permanência no Grêmio. Lembrando que o Arthur tem contrato somente até o meio do ano que vem com a Juventus da Itália, estava emprestado ao Grêmio e aparentemente eles não estão querendo facilitar um novo empréstimo, tá? Mais cedo a gente falou sobre Thiago Silva, trouxe algumas informações sobre o Thiago Silva aqui, e aí é importante a gente pontuar e esclarecer aqui algumas coisas. Porque, né, como já acontece, é normal, natural, muitas páginas começam a replicar, e aí às vezes o tom não é o mesmo. Quando eu falei do Thiago Silva mais cedo, eu falei que é uma possibilidade, passou a ser uma possibilidade a partir do momento que ele saiu do Porto e não acertou com ninguém. E aí o Fluminense, pessoas da diretoria do Fluminense começaram a sondar, mas aí realmente sondagem é aquele papo, como tem abertura, relacionamento direto do Thiago Silva com a diretoria do Flu, pelo tempo que ele ficou aqui, enfim. Há essa relação direta, você não tem que passar para o empresário, para tentar falar com o cara, não. Há essa troca, né, direta. Então, pô, é aquela sondagem, pô, que aí, cara? Tá sem clube agora, pô, tamo aí, Libertadores, Copa do Brasil, tudo acontecendo, Zubeldia aqui classificados, pô, mais 6 meses aí pra gente buscar um título, sabe? Sondagens nesse sentido de tentar ver se o cara tá receptivo ou não. Não é aquela coisa de negociação oficial, com proposta e nem nada muito avançado. Só para deixar claro que eu trouxe aqui mais cedo e que tem muita gente fazendo lobby para isso. E aí, ampliando um pouco mais esses detalhes. Tem dias atrás, se não me engano, foi na semana passada ou no final da semana anterior, a gente começou a entrar mais nessa situação e a apurar. O Rafael Siqueira, repórter do Jornada, né, a gente já vinha conversando, ele trouxe algumas informações e a gente começou a aprofundar, a ouvir pessoas aqui e ali. E aí ele trouxe uma informação inicial de que alguns contatos estavam acontecendo. E claro, o Marcão é um dos mais entusiasmados em qualquer assunto que envolva a volta do Thiago Silva. E ele seria uma das pessoas importantes para ajudar o Thiago a voltar. Só que havia e aí o Rafa Siqueira destacou isso na apuração dele, havia um receio, talvez ainda exista, da recepção do torcedor, pela forma como o Thiago Silva saiu, sendo muito criticado. Só que, por várias manifestações nas redes sociais, ele foi percebendo que o cenário não é tão ruim assim, que está havendo uma receptividade. E isso poderia ser uma arma muito importante, porque não parece, os caras falam que não, mas eles olham muito o que acontece nas redes sociais, ou chegam para eles. Então ele já percebeu esse movimento, o Thiago Silva, esse staff, as pessoas mais próximas, de que a torcida do Fluminense está disposta, aí claro, não dá para falar por toda a torcida, né? Mas que tem uma boa parte da torcida que está disposta a deixar o que aconteceu para trás, para ter o Thiago Silva, que obviamente é um gênio da posição, em busca de mais um grande título na temporada, principalmente diante da tragédia que é a zaga do Fluminense atual. Acho que quanto a isso não tem muito debate. Então isso, sem dúvida alguma, e aí vale o torcedor realmente, quem quiser lá apoiar, volta o Thiago Silva, não sei o quê, vale porque isso está chegando para ele. É algo decisivo? Não tanto, não é isso que vai definir. Até porque tem a questão familiar, de convencer a esposa dele a aceitar. Esse foi um dos argumentos que ele usou para voltar para a Europa. Tem toda essa questão. Não é algo simples, tá? Não é algo simples. Mas é uma possibilidade que pode realmente se intensificar à medida que ele der um sinal verde. Até o amigo o Guilherme Abraão, da Itatiaia, ele publicou essa matéria aqui, inclusive. O Fluminense abre conversas para a volta de ídolo para reforçar a zaga. Falando do Thiago Silva, trazendo aqui algumas informações, citando o que eu falei também sobre o Zubeldia. O Thiago diz que, numa entrevista, que, se o Zubeldia tivesse sido anunciado antes, ou seja, se o Renato tivesse saído antes, talvez ele tivesse ficado. Ele falou sobre isso naquela oportunidade. O comportamento do Renato, a questão do dia a dia dos treinamentos também foi algo que pesou para a saída do Thiago Silva. E aí o Zubeldia no cargo ajudaria. Eu até agradecer aqui o Gui que me cita aqui, confirmando a informação que a gente trouxe mais cedo. Então já há uma conversa, mas ainda em fase de sondagem, para entender, até porque ele precisa definir. Ele vai realmente jogar mais tempo? Vai se aposentar?
Nem o Thiago tinha definido isso ainda. Então agora é uma possibilidade. E aí tem um componente que também a gente apurou no Jornada, que pode ajudar muito nessa situação, que é a volta do Nino. Por quê? Aí é o que eu falei, a janela é o sonho de todo mundo. Pô, você ter esses dois voltando juntos. Seria um negócio... Pá, vamos lá, né? Vou comprar aqui a passagem já pro Mundial, pro próximo... Brincadeiras à parte. O Thiago sofreu um pouco aqui com o Freitas do lado. A gente sabe, né? Bom, voltando o Nino, você tem, cara, uma dupla de zaga de ponta. Facilita muito a vida do cara, que já não é mais jovem, né? Fora que ele é um cara se dão muito bem. O cara tem uma liderança muito importante. Então a volta do Nino significaria um peso também muito significativo para convencer o Thiago a voltar. Isso vale a gente destacar, é interessante a gente destacar. Bom, vamos lá. E aí, diante dessa parada, o que a gente pode dizer? O Fluminense tem que viabilizar a operação com o Zenit. Notícia boa de momento. O Palmeiras saiu da briga. O GE publicou uma matéria lá afirmando que o Palmeiras saiu da briga com a chegada do Barbosa. O Zenit, eles tinham uma negociação avançada com o Nino, com bases salariais, com tudo alinhado, tempo de contrato. Já tinha uma situação encaminhada, tinha que acertar com o Zenit. O Zenit não negociou naquele momento, pediu tempo. Nesse meio tempo, eles contrataram o Barbosa, muito mais barato do que o Nino, pagando 20 milhões ao Botafogo. E agora a informação que vem de lá é que, desde então, eles não conversaram mais e o Palmeiras não vai avançar na negociação. Então, em relação ao futebol brasileiro, pelo menos por enquanto, o que a gente tem, estava falando aqui, a matéria não estava na tela, o que a gente tem é um caminho aberto para o Fluminense negociar. Agora, não significa também que não vai aparecer proposta de um clube europeu, de outro clube atrás do Nino. Pode acontecer, evidentemente. Mas o Palmeiras era o grande adversário aqui em território nacional. O Palmeiras saindo já ajuda muito, porque aí o Zenit, a não ser que surja uma oferta de lá, eu acho difícil o clube europeu pagar isso, posso estar enganado, mas acho difícil, surge uma oferta nesse nível para o Zenit barganhar e fazer, quem sabe, até um leilão. Não, os caras são dispostos a pagar 12 aqui. O preço dele é 12, não é 10. Ou o preço dele é 14, os caras querem pagar 12. Enfim, isso ajuda bastante. Já trouxemos aqui, publicamos a informação de que o Fluminense está negociando com o Nino. Já fez proposta, o Zenit já fez uma contraproposta pedindo muito mais. Tem a questão do ajuste do fluxo de pagamento, que não é simples, também é importante dentro dessa equação. Os clubes estão conversando. Ainda tem que apurar se o Fluminense já enviou uma outra proposta para tentar convencer o Zenit. Não vai ser fácil, mas a gente está... Bom, dá para ter esperança. É o que eu posso dizer para vocês. Em relação ao que estava um mês atrás, a coisa evoluiu bastante. Mas não significa que esteja próxima de um desfecho positivo 100% fechado, porque, enfim, envolve muita grana e muitas questões e muitas nuances, assim como é a situação do Thiago Silva, tá? Enfim, não tem como negar, não tem como você não criar alguma expectativa. Seria absolutamente espetacular ter esses dois jogadores aqui, mas vamos com calma, com tranquilidade. Mas esses movimentos estão acontecendo. É o que eu posso dizer para vocês. Estão acontecendo e a gente vai acompanhar todos os detalhes aqui à medida que a gente for tendo mais informações. Por enquanto, é isso que eu posso passar para vocês. Fechou? Tamo junto, esquece não, tá? Deixa o like aí, se inscreva no canal, seu comentário. A gente vai se falando sempre que possível e sempre que tiver notícia nova. Um abraço, valeu!